Acompanhe agora Momento Catequético, com o Cardeal Dom Paulo César Costa, arcebispo de Brasília. Amados e amadas de Deus, estamos celebrando a solenidade de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. Temos diante de nós um texto tirado do capítulo 2 do Evangelho de São João, dos versículos de 1 a 11. Naquele tempo houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava presente. Também Jesus e seus discípulos tinham sido convidados para o casamento. Como o vinho veio a faltar, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Jesus respondeu-lhe: mulher, por que dizes isto a mim? Minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos que estavam servindo: fazei o que ele vos disser. Estavam 6 talhas de pedra, colocadas aí para a purificação que os judeus costumam fazer. Em cada uma delas cabiam mais ou menos 100 litros. Jesus disse aos que estavam servindo: enchei as talhas de água. Encheram-nas até a boca. Jesus disse: agora tirai e levai ao mestre-sala. E eles levaram. O mestre-sala experimentou a água que se tinha transformado em vinho. Ele não sabia de onde vinha, mas os que estavam servindo sabiam, pois eram eles que tinham tirado a água. O mestre-sala chamou então o noivo e lhe disse: todo mundo serve primeiro o vinho melhor, e quando os convidados já estão embriagados, serve o vinho menos bom. Mas tu guardaste o vinho melhor até agora. Este foi o início dos sinais de Jesus. Ele o realizou em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e seus discípulos creram nele. Amados e amadas de Deus, estamos olhando para Maria. Estamos olhando para Maria aqui em Caná da Galileia, um casamento em Caná da Galileia, onde Jesus é convidado, a mãe de Jesus é convidada, também os discípulos de Jesus são convidados para essa festa de casamento. A festa de casamento aqui significa o casamento de Deus com a humanidade. Se nós olharmos no Antigo Testamento, nos profetas, nós vamos encontrar essa imagem da festa de casamento para significar a aliança de Deus com a humanidade. Principalmente o profeta Oséias fala da aliança de Deus como um casamento. Aqui também uma festa de casamento. Se percebermos bem, o Evangelho não diz quem é o noivo, não diz quem é a noiva, porque Jesus de convidado, ele vai se tornando o noivo dessa festa de casamento. Ele vai se tornando o personagem central. E o Evangelho não diz também quem é a noiva, porque a noiva é a humanidade. Aqui é o grande casamento de Deus com a humanidade, descrito como uma festa de casamento. E o que vem a faltar nessa festa de casamento? O vinho. O vinho significa aqui os tempos messiânicos. O vinho significa o fechamento que havia entre Deus e a humanidade, a ausência de profetas, a ausência do diálogo de Deus com a humanidade. O vinho está faltando. Eles não têm mais vinho. É o que diz aqui a mãe de Jesus. Eles não têm mais vinho. E é interessante a resposta de Jesus: mulher, por que dizes isto a mim? Minha hora ainda não chegou. Maria é chamada aqui de mulher. Mulher relembra as grandes mulheres do Antigo Testamento, relembra Eva, relembra as outras grandes mulheres do Antigo Testamento. Maria é a mulher síntese, é a mulher. O próprio povo de Deus era chamado de mulher. Maria é aqui então a mulher que diz ao filho o que? Eles não têm mais vinho. E Jesus objeta: minha hora ainda não chegou. Que hora é esta? A hora da sua morte e ressurreição. Ele veio para esta hora. Esta é a hora de Jesus. O Evangelho de Jesus é o Evangelho da hora. É o Evangelho que vai caminhando para esta hora de Jesus. Tanto que quando chega o momento da sua morte, o evangelista vai dizer que a sua hora
chegou. É a hora da glorificação do Filho do Homem. Por isso Jesus objeta: minha hora ainda não chegou. Mas Maria vai dizer aos servos, a mulher vai dizer aos servos: fazei tudo o que ele vos disser. E estavam ali então talhas que eram usadas para a purificação. E Jesus disse então aos que estavam servindo, aos diáconos, aos serventes: enchei as talhas de água. E eles encheram as talhas até a boca. E Jesus diz: tirai e levai ao mestre-sala. E eles levam. E o mestre-sala prova aquele vinho e vê que aquele vinho é o vinho melhor. Amados e amadas de Deus, Jesus é aquele que traz o vinho novo. O vinho novo aqui são os tempos messiânicos. O vinho novo são todos aqueles bens que Jesus veio trazer. Os tempos messiânicos. E Maria tem um papel bonito. Maria é aquela que diz aos servos: fazei tudo o que ele vos disser. Fazei tudo o que ele vos disser quer dizer: vivam da vontade do meu Filho, vivam da vontade de Jesus, vivam do Evangelho de Jesus. Este tudo é o Evangelho de Jesus. Este tudo são as palavras de Jesus. Maria é aquela que nas bodas de Caná aponta sempre para quem? Para os servos. O servo é o diácono somos nós hoje, que somos discípulos e discípulas de Jesus Cristo. Maria é aquela que diz para nós: fazei tudo o que ele vos disser. Maria, ela não aponta para si próprio, mas ela aponta para a vontade do Filho. E é bonito como termina o Evangelho. O Evangelho diz que este foi o início dos sinais de Jesus. Ele o realizou em Caná da Galileia, manifestou a sua glória e seus discípulos creram nele. Os sinais de Jesus, amados e amadas de Deus, são para isso. É para revelar a glória de Deus, a glória de Jesus, a glória dele que se manifesta no realizar a vontade de Deus. E o sinal conduz o quê? Conduz a experiência da fé. Agora os discípulos creram nele. Amados e amadas de Deus, que também nós hoje, encontrando com este Evangelho, possamos fazer aquilo que Maria diz aos servos: fazei tudo o que ele vos disser. Que Maria hoje também aponte para nós a vontade do seu Filho Jesus. Que o encontro com este sinal de Jesus nos ajude hoje também a sermos homens e mulheres de fé, a crermos em Jesus, a aprofundarmos na nossa experiência de fé. Celebremos com alegria Nossa Senhora Aparecida, celebremos com alegria a nossa padroeira, principalmente nesse momento em que estamos nos caminhando para o segundo turno das eleições, que olhando para Maria, percebamos que o caminho nosso de povo brasileiro é o caminho da comunhão, é o caminho da unidade. Não são as polarizações que conduzem à violência, que conduzem tantas vezes às desavenças, mas que o nosso caminho seja cada vez mais um caminho de comunhão, um caminho de unidade, que olhando para a Mãe nos sintamos todos irmãos e irmãs. Que você tenha um dia muito abençoado, que por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do povo brasileiro, padroeira da nossa amada arquidiocese, desça sobre todos vós, sobre vossas famílias, a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Este foi o Momento Catequético, com o Cardeal Arcebispo de Brasília, Dom Paulo César Costa.